Aqui na cidade tem sido feita uma obra. Essa obra mudou totalmente a forma como as pessoas estão usando aquela rua. E me fez pensar um pouco mais em uma coisa muito, muito forte, que a gente não costuma conversar de forma geral, que é como o espaço influencia o nosso comportamento. Acontece que nós, seres humanos, nós somos criaturas adaptativas. Por isso que a gente conseguiu chegar e dominar, né, esse planeta nesses milhares de anos que estamos aqui. Mas é interessante pensar que não necessariamente nós controlamos nossas ações em cima do espaço. Olha só que interessante. Nossas ações são definidas por onde nós estamos. E não nós definimos nossas ações de acordo com o espaço. Não é algo muito intuitivo. Quando nós estamos em um lugar, nós temos um comportamento. Tenta imaginar quando você está aí na sua casa, no seu quarto. Você age de um jeito. Quando você está numa cozinha, você age de outro jeito. Quando você está na casa de um amigo, você vai agir de outro jeito. Na sua escola, no seu trabalho. Cada um desses lugares você vai ter uma forma de agir diferente. Você vai ser um outro você. E isso tudo depende completamente desse espaço, do ambiente. Isso é uma coisa que fica muito na nossa cabeça. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, quando a gente de fato consegue analisar isso. Porque isso não vale só para esses lugares, né? Tipo casa, escola, essas instituições. Isso vale também no meio ambiente. Se você está no meio da rua, dependendo de como for essa rua, seu comportamento vai ser porque o seu cérebro ele vai ativar diversos mecanismos dependendo daquele espaço. Olha só, olha um exemplo. Se você estiver no meio de uma rua extremamente movimentada, com vários comércios, várias pessoas interagindo, você vai se comportar de uma forma. Se você for uma pessoa muito interativa, que gosta de se mexer e tal, você pode se sentir confortável, pode ficar descontraída, gostar de ver coisas. Se você for uma pessoa que não gosta, né, de ficar no meio de uma multidão, você vai se sentir mal, vai se sentir sufocado. Então, só aquela rua movimentada, para diferentes pessoas, vai dar uma sensação diferente. O que essas mesmas pessoas podem se sentir em uma rua completamente deserta à noite, uma sensação de perigo, um desespero, medo. Às vezes é a mesma rua, em momentos diferentes. Às vezes é um outro espaço, uma rua do lado, só que aquela rua não é movimentada. Então é um outro ambiente, por conta dessa sensação que está aqui na nossa cabeça, vai dizer pra gente, cara, você precisa correr, isso aqui tá vazio, deserto, você vai ser assaltado, vai começar um monte de pensamento. Então é interessante a gente saber isso, porque a gente pode ter um pensamento um pouco mais crítico na construção dos lugares que a gente vê. Se o pessoal que estivesse lá no urbanismo, na prefeitura, tivesse noção dessas coisas, iriam pensar diferente na hora de fazer, né, diversas mudanças urbanas. Como, por exemplo, essa rua que eu falei no início, que era uma rua chamada de Rua da Caminhada. Então as pessoas iam para caminhar. Como tinha muito movimento de pedestre, ela desenvolveu para ter muitos bares, muitos comércios. E com essa obra nova, transformaram, né, a parte que os carros passavam em basicamente 2 pistas de corrida. Então os carros têm acelerado mais, tem tido mais carro, e por conta disso, olha só, em pouco tempo as pessoas começaram a parar de usar. Se aumentou a quantidade de carros e aumentou a velocidade dos carros, então o pessoal vai se sentir menos seguro. Mas o que você vai pensar? O que seu cérebro vai emitir para você? Cara, não vai caminhar ali. Não é seguro. Entendeu como a gente se comporta no lugar? A gente tem que lembrar que o lugar molda a gente. Só que nós, como seres humanos, também temos o poder de mudar os lugares. Então, primeiro a gente muda o lugar e depois o lugar nos muda.